Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Seja todo mundo bem-vindo. Quem quiser ir se apresentando, vai se apresentando, dizendo o nome, de onde é que está falando, enquanto eu vou fixar aqui, tá? Beleza. Vamos esperar nosso convidado chegar, né? André, quando tu chegar aí, tu dá um sinal de fumaça. Cheguei. Ah, já chegou. Bem, gente, então eu vou mandar o convite pro André, tá? E aí a gente explica rolar essa noite. Já mandei o convite, tá, André? Oi, tia. Oi, André. Boa noite, tudo em paz, Ana? Tudo bem? Seja bem-vindo. André, Gratidão, valeu. eu vou me apresentar agora e depois eu passo as palavras para você, tá? Perfeito. Então, para quem não me conhece, né, seja bem-vindo, os seguidores do André. Eu não sei se eu coloquei certo a tua arroba aí, eu botei Espiritista Nerd. Não sei se é Tá esse, tá ok? certinho. É isso Ah, mesmo. Uhum. beleza. Então, gente, meu nome é Ana, para quem não me conhece. Estamos aqui nessa página do Cantinho Espírita. Na verdade, é um trabalho que eu vou manter, né, enquanto puder, né? Enquanto tiver essa fase de isolamento social, que é fazendo live compartilhada. E uma vez na semana eu vou estar trazendo gente diferente, né? Ou figurinhas repetidas, como o Júlio já apareceu, é a Yasmin. E o convidado da vez é o André. O André vai estar aqui comigo para estar falando sobre ciência. É um tema que a gente precisa falar, que a gente precisa conversar. E viram outros temas também muito importantes pro espiritismo, como o racismo. A gente vai conversar sobre Jesus, a gente vai conversar sobre tem outro tema, coragem para mudar. Então, de vez em quando, eu vou estar trazendo assim, esses temas aqui que a gente precisa repetir e bater em cima disso, né? Até a gente fixar o conhecimento. Aí agora eu vou passar para o André, que o André vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele, o trabalho que ele desenvolve no IG, tá bom? Fica aí à vontade, André. Bom, boa noite de novo, Ana. Gratidão pelo convite. Boa noite para vocês aí que estão chegando aí agora na live, que estão nos acompanhando aí. Estou vendo tão dia de conhecer de já. Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos. Meu nome é André. Eu tenho esse canal do Espiritista Nerd aqui no Instagram desde dezembro do ano passado. Atualmente eu moro na cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais. Sou bacharel em serviço social, especialista em juventude no mundo contemporâneo e atualmente sou bacharelando em filosofia. Acho que e trabalhador aqui da Casa Espírita Allan Kardec, na Mocidade Espírita, do Kardecão. O André, ele tem uma missão de resgatar a história da juventude do nosso país, né, André? Aproveite e fale sobre esse teu apanhado, de repente alguém pode lhe ajudar também nisso. Bom, na especialização que eu fiz em juventude no mundo contemporâneo, o meu objeto de pesquisa, já que a gente vai falar de ciência, foi juventude espírita. E pasmem, juventude espírita é pouquíssimo estudado no Brasil. Eu não estou falando daquelas cartilhas de orientação que a gente vê de federativas, não, tá, gente? Eu estou falando de pesquisa científica, falando sobre juventude espírita. Há um conceito chamado a história da arte, para todos os conceitos científicos. E quando a gente vai ver a história da arte, que é a história dos trabalhos científicos que existem sobre determinado assunto, a história da arte sobre juventude espírita, ela é praticamente inexistente, não existe. Então a gente está desenvolvendo um esforço, buscando irmãos de diferentes lugares do país, para buscar um material histórico sobre juventude espírita. Comecei há uns 6 anos, uns 4 anos atrás, e hoje tem uma galera muito bacana que eu encontrei aqui nas redes sociais que está contribuindo nessa busca. Se vocês tiverem conhecimento de um conteúdo histórico sobre mocidade, sobre juventude espírita, por favor, me chamem aí no nosso canal Espiritista Nerd. Isso aí, então tá todo mundo convidado, né? Quem puder ajudar o André nessa, é uma missão assim daquelas, né, André? Com Então, certeza. já que agora já estamos conhecidos, né, para os dois IG, vamos iniciar a nossa live.
André, eu trouxe assim esse tema hoje porque eu acho que é uma confusão muito grande em relação à nossa ciência, né? E eu digo ciência no geral, porque a ciência ela busca a pesquisa, né? A compreensão dos fatos e a solução dos problemas. E eu queria assim que tu falasse um pouquinho o que seria essa ciência, qual a importância da ciência para a nossa vida. Bom, vamos primeiro para o básico, porque a gente consegue assimilar aqui mais rápido. Vocês que estão nos assistindo, Ana que está aqui com a gente, vocês que assistiram alguma live hoje ou essa semana, aí pelo Instagram, por qualquer, vocês assistiram televisão hoje. Olha a sua volta, tudo que tem à sua volta, o macaquinho ali na Ana ali atrás, o amiguinho dela ali, não sei se tem nome, a cortina que está ali com ela, o fone de ouvido que nós estamos usando, a cadeira onde eu estou sentada, a roupa que a gente está usando. Tudo isso, galera, tudo isso é proveniente de uma coisa chamada ciência, mas principalmente da experimentação científica. Sem a experimentação científica, mas muita coisa, senão a maioria das coisas que nós temos hoje, nós não teríamos se não fossem os cientistas, pesquisadores e inventores como um todo que se debruçam em cima do invento, da experiência, da experimentação em si. E entrando no mérito da ciência, a Ana está coberta de razão dentro do que ela está entrando em relação à ciência. Boa noite, pessoal que está entrando aí, que estão conversando com a gente aí. Boa noite, pessoal que está chegando. A ciência, ela visa a realidade, ela vai visar o fato. Toda forma de existência que se manifeste de alguma maneira. E quando isso acontece, o cientista, o pesquisador, ele vai esmiuçar o que eu quero dizer, ele vai analisar todos os aspectos daquela realidade, daquele fato, daquela circunstância. E aí ele vai organizar os saberes, vai sistematizar as informações, ele vai elaborar as ideias, ou ela vai elaborar as ideias e organizar isso tudo dentro de uma lógica. E dentro dessa lógica ele vai elaborar um conjunto de propostas, que seria a ideia, a teoria que está sendo elaborada nesse momento. Então, a ciência ela vai estar contemplando tudo o que é verificável. E olha que interessante, o espiritismo ele é proveniente de ciência, então não venham me dizer que o espiritismo não conversa com religião. Desculpa, não venham me dizer que o espiritismo não conversa com ciência. Só que a ciência é verificável? Sim. Só que qual que é uma outra evidência da ciência além do que é verificável? Exatamente, Gabriela, é o método científico. Qual que é a outra evidência da ciência dentro disso que a gente está conversando? Ciência também, ela é falível. E mais ainda, a ciência ela precisa de constante atualização, porque o fato vai mudando. A humanidade vai evoluindo, vai progredindo. Isso nos traz novos fatos. Isso vai mudando a história. E a gente precisa ir analisando a história e as circunstâncias do que é formado nesse desenvolvimento da história. E aí entra a ciência. Mas, Ana, a coisa complica quando a gente vai falar de 3 áreas do saber, que são ramificações da ciência. Gabriela tá aí, ela vai conseguir também contribuir com a gente. Que é a questão da multidisciplinariedade, a questão da interdisciplinariedade e um ainda que é mais complexo, que é da transdisciplinariedade. André, que disciplinariedade aiada que é essa? Multidisciplinar é quando você tem 2 áreas, vamos pegar aqui uma área 2 áreas extremamente parecidas, matemática e ciências sociais, sociologia, tudo parecido, né? Mesma coisa. Você vai encontrar nessas 2 áreas diferentes pontos em que a matemática vai ser importante para a sociologia e a sociologia vai ser importante para a matemática. Isso é um exemplo de 2 áreas que podem contribuir entre si. Agora, isso pode ter um enfoque interdisciplinar, quando essas 2 áreas podem elaborar uma contribuição muito grande em torno de si. Quando é algo interdisciplinar, quando você nós que estamos vinculados a uma profissão, precisamos de outras profissões, de outras áreas do saber para nos ajudar. Por exemplo, quando eu trabalhava como assistente social,
Eu precisava muito da pedagogia e muito da psicologia. Pedagogia para trabalhar em grupos e a psicologia para fazer uma escuta qualificada junto à pessoa que usar os serviços onde eu estava trabalhando. Então, isso é interdisciplinariedade. O que é transdisciplinariedade? Transdisciplinariedade é quando as duas áreas do saber, elas têm tanto vinculação uma com a outra, que elas acabam fazendo uma unidade do conhecimento. É quando uma determinada demanda, ela precisa de duas áreas do saber, e ela se manifesta como uma disciplina única, homogeneizando as duas áreas, mas ao mesmo tempo criou uma distância entre as duas áreas. Se apropriou de um conteúdo e criou uma outra sistematização de conhecimento. Estou falando muito difícil, Ana? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Então, acho que pela primeira pergunta que você me perguntou, a caminhada é essa. A gente vê outra área assim que se complementam, são as ciências biológicas e ciências da saúde, né? A gente vê muito na nossa fase que a gente está passando com o Covid-19, né? Os biólogos junto da equipe de saúde, buscando entender, compreender o vírus, né? E a forma como se manifesta nas pessoas e em outros organismos vivos, né? E assim buscar uma luz no final E aproveitando do mundo, que você entrou nesse mérito, e aí a gente cria o começo dos embates dentro da própria ciência. Como é que será que a gente vai vincular o âmbito da saúde pública, dessa questão das ciências biológicas, aplicadas no caso, com a questão das ciências econômicas? Como é que a gente vai equacionar essa situação? E aí a gente tem as vertentes do conhecimento. São várias em filosofia, a gente vai falar assim, como é que você define filosofia? Depende de quem está falando sobre filosofia. Então, há aquele teórico que é um pouco mais conservador, digamos assim, e há um teórico que é mais vinculado a debates atuais, portanto, com as demandas atuais. Então, os nossos desafios entre a interdisciplinariedade está bastante baseado nesse universo que a gente está falando, ou nessa aproximação que a gente fez das ciências da saúde com as ciências da economia. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, né, que eu sou fisioterapeuta, eu estudo a área da saúde. E aí a gente entra na área de saúde dizendo assim, nunca mais vou ver matemática, física, pra quê, né? Nossa, gente, eu fiz um curso, acho que há 3 meses atrás, só matemática, né? Só física. Então, são áreas que se complementam. A gente precisa, né, estudar, a gente precisa buscar conhecimento. Tanto que meu TCC da faculdade foi na área da educação, né? Eu era fisioterapeuta, mas eu estava trabalhando com a educação, com a formação. Aí via muito sobre pedagogia, sociologia, filosofia. Foi uma filosofada danada, minha monografia, mas foi muito gostoso de ler e de entender, né? Porque a gente geralmente tende a não se interessar, né, André, em estudar, em buscar conhecimento. Querendo ou não, culturalmente foi tramado para a gente não se interessar, nem pela ciência e nem pela filosofia, sociologia. E hoje a gente está, né, buscando esse tempo perdido com a atualidade. Então, tu falasse aí que religião e ciência, né, elas combinam, né? Assim, elas podem, de alguma forma, se... Eu acho... André, tá aí? O André deu uma travadinha. Vamos ver se vai ser resgatado. Oi, André, voltou, né? Tô. Então, André, ciência e religião, elas combinam? Como é que funciona isso no espiritismo? Porque a gente foi educado para dizer que coisas não se discutem. Religião, futebol, né, política. E a gente sempre viu muito embate entre a religião e a ciência, né? Como é que fica isso no espiritismo? Olha, quando a gente começou a conversar sobre isso, né, que a gente elaborou um roteiro, eu pensei muito sobre isso. Considero que a gente tem que visualizar nesse conflito histórico que existe, a causa. Quando a gente fala que existe um combate entre ciência e religião, a gente está vendo o efeito. Qual que é a causa? Para mim, não existe um conflito entre ciência e religião. Existe um conflito entre cientistas e religiosos. Para mim, são duas coisas diferentes que a gente tem que
delimitar. E existem alguns cientistas e alguns religiosos que conseguem dialogar. Então a gente tem que observar quem que é o cientista, quem que é o religioso, tem dificuldade de dialogar. Historicamente, como a gente colocou aqui, a ciência é também falível, mas para a religião, há a ideia da infalibilidade. E existem ideias dogmáticas, existem ideias que não podem ser adentradas e refletidas. Tem que ser aceitas de uma forma ou de outra. A ciência, ela não aceita essa análise da realidade. Por isso que, às vezes, se diz que uma coisa não combina com a outra. Até mesmo o espiritismo, né? Quando a gente vai elaborar algumas ideias filosóficas em relação a Deus, o que o Livro dos Espíritos vai falar para a gente? Falta-lhes um sentido ainda para se aproximar dessa ideia que está sendo dita. Atenção, o Livro dos Espíritos não fala que esse conhecimento é inacessível. Ele diz, falta-lhes um sentido para isso. Beleza, o pessoal está contribuindo aí. Hipóteses, evidência, até Newton falava em hipóteses, exatamente, é bem por aí que a gente está entrando. Mas voltando aqui à questão do espiritismo, nós sabemos que a nossa ciência, ela vai se desenvolver à medida também que a gente se desenvolve moralmente. Quantos inventos da história da humanidade não se transformaram em armas? Quantas vezes, agindo em nome de Deus, nós acabamos sendo de intolerantes a cometer injustiças, atos de crueldade e brutalidade, né? Então, é isso que a gente tem que se situar e visualizar. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha nazista, eles tiveram um salto qualitativo do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Só que o que acontece? Era a Alemanha nazista. Então, uma qualidade de vida de um povo tem muita coisa que a gente precisa avaliar para a gente entender quais são os aspectos dessa qualidade de vida. Se está vinculado a uma ideia egoísta, a uma ideia orgulhosa, ou se está ligado a uma ideia de fraternidade, a uma ideia de comunhão entre nós todos. Eu escapei um pouco da pergunta ou consegui responder, Ana? Não, tudo bem. Deixa eu só ler aqui uma coisa que a Gabi falou. Durante o século XX, cientistas e intelectuais de grande influência no meio acadêmico, principalmente na área da saúde mental, contribuíram à religiosidade um efeito negativo para o funcionamento psicológico, partindo basicamente de teorias e opiniões pessoais, sem base em investigações epidemiológicas sistematizadas, contribuíram para a disseminação da ideia de que a religiosidade teria um impacto negativo. Fecha aspas, né? Bacana, muito boa a contribuição da Gabi aí pra gente. Essa é a beleza da diversidade das áreas do saber, que aos poucos a história vai elaborando novos fatos. A história, ela vai tendo a participação de outros cientistas. Cientista espírita aí tá aí para provar isso pra gente, né, Gabriela? Tem uma parte que eu estava lendo, eu acho que eu estava lendo no Livro dos Médiuns, que Allan Kardec, quando ele começa a estudar os fenômenos mediúnicos, né, como as mesas que giravam e tal, e aí ele falava, quando ele vai falar sobre a obsessão espiritual, ele disse assim, quantos pacientes que foram tratados com duchas terapêuticas, com eletrochoque, quando na verdade ele estava com um problema de obsessão espiritual, né? Quantos pacientes foram internados? Aqui no Brasil a gente teve o holocausto manicomial. Imaginem, aí Allan Kardec traz essa reflexão, né? Quantas vidas teriam sido poupadas se houvesse, né, um maior elo, uma maior comunhão de ideias? Na verdade, não existe a verdade, existem verdades, né? Cada um tem o seu ponto de vista, e na verdade a gente tem que usar os pontos de vista para buscar um senso comum e não uma separação, né? Perfeito. É isso que a gente tem que buscar. Essa transdisciplinariedade, né? É isso aí. E qual seria, assim, a gente falou da ciência geral, né? Nossa ciência
terrena. Uhum. Porque quando a gente vai ler, assim, nas obras básicas, nas obras auxiliares, a Joana de Angelis fala muito da parte científica, né, relacionada à parte da psicologia, a gente vê que o espiritismo é uma ciência, uma doutrina fora do seu tempo, né? A gente é capaz de colocar o espiritismo no tempo presente, no tempo futuro, porque muita coisa a doutrina espírita já trata que o tempo, mais na frente, vem resgatar. Um exemplo que eu digo para vocês é, por exemplo, algo em Marte. Ano passado, se eu não me engano, foi ano retrasado, a NASA, né, viu algo em Marte. E a mãe de Chico Xavier, no livro Diário de uma Mãe Morta, já falava da existência de água, ou era na Lua, ou era em Marte. Um desses dois astros, né? Então, assim, André, qual é o papel, assim, de fato, da ciência no espiritismo? Onde é que a gente encontra a ciência? É uma ciência diferente? O que é que tu tem aí para dizer pra gente? Vamos botar aqui uma imagem na nossa mente, né? Há mais de 160 anos atrás, um senhor, um chamado Fortier, convidou um outro senhor chamado Riveio para ver o que eles chamavam de dança das mesas, falando que as mesas dançavam, se mexiam e tudo mais. Esse senhor, o Riveio, ficou, para mim tá tranquilo, já sei, existe magnetismo, é possível que isso aconteça. Ok, então o Fortier, ele colocou aí um problema para o Kardec resolver, mas o Kardec já tinha conhecimento em relação a isso para entender o que estava acontecendo. Aí chegou o senhor Fortier. Riveio, as mesas agora também estão nos respondendo. Aí Kardec aquela imagem, eu tenho a solução para o problema? Eu assim, quê? Respondendo? Tá, então vamos analisar isso com cuidado. E aí, por uma série de experimentações, Kardec foi esmiuçando esse universo mediúnico, que não é um universo criado por Kardec, mas é um universo que foi sistematicamente como é que fala? Estudado, né, com as ideias organizadas por Kardec. Então, aí a gente já vê um pouco de uma ciência espírita, porque é uma ciência que antes não havia qualquer tipo de método científico para se analisar o que Kardec analisou. Gente, até tirar o óculos, olha, eu sinceramente, se Kardec tivesse os instrumentos que a gente tem hoje para estudar o espiritismo, Imagina, né? Imagina o que ele ia descobrir. Ou ser crucificado em praça pública. Ah, sim, também. Totalmente uma coisa ou outra. Por isso que é a ciência espírita. Não havia até então qualquer tipo de método conhecido para se fazer um estudo que Kardec fez. Então Kardec elaborou uma metodologia diferenciada, um tanto quanto exclusiva, para ele poder analisar o que ele analisou. Aqui, Riveio, no caso, que tem toda uma história de vida enquanto personalidade lá na França, lá na Europa, com Pestalozzi, né? Não sei se eu consegui responder, Ana, ou fugiu muito da pergunta. Sim. Não, consegui, né? foi isso mesmo. E, assim, lembrando que Kardec, ele foi um cientista, né, do espiritismo, ele usou métodos, ele lançou hipóteses, ele testou, e testou muito. Gente, para ele organizar o livro dos espíritos, ele passava, ele como dizia, né, um bom senso encarnado. Ele não aceitava qualquer coisa, né? E cabe ressaltar, se retificou nas próprias obras da codificação, Revista Espírita e o Pentateuco em geral. Principalmente na parte da possessão, me lembrei aqui, eu não lembro em qual livro agora, tem um livro que ele vai falar que o Espiritismo não vai reconhecer a possessão como um fato. E mais para frente, salvo engano, na Revista Espírita, ele reconhece a possessão. E outra coisa que acompanha essa lógica é em relação também ao fluido vital, está lá no Livro dos Espíritos. Tanto, mais para frente, no próprio Livro dos Espíritos, tanto em A Gênese, a gente vai ver Kardec elaborando a ideia de princípio vital no lugar de fluido vital. Então, Kardec, no desenvolver da própria codificação, ele se retificou, se elaborou várias e várias vezes para conseguir desenvolver o conteúdo que a gente tem hoje. O que é supernatural, né, André? A ciência, ela evolui.
Então, tudo bem, os cientistas, eles vivem isso, né? Métodos ou estudos que ele tinham são transformados, são apagados, porque coisas novas surgem. E não há como ficar preso ao passado diante de novas descobertas, por exemplo. Tanto Allan Kardec, ele disse, gente, no dia que a ciência mostrar um caminho mais seguro, vocês vão seguir a ciência, né? Então, a gente precisa ter, assim, humildade. Eu acho que o que nos falta é essa questão da humildade, sabe, André? E que às vezes a gente desvincula a humildade de Kardec. Mas no começo do livro dos médiuns, está lá descrito que o livro dos médiuns, ele não esclarece tudo. Aqui há uma introdução, um tanto quanto segura, sobre a mediunidade. Agora, mais coisas virão para serem estudadas sobre isso. Eu não esgotei o conteúdo. E aí, será... acho que foi mais de 100 anos, 120 anos, não, mais de 100 anos, seguramente. Depois de Kardec, nós temos as obras de André Luiz, que hoje estão, assim, sendo magnificamente exploradas por grupos como a Associação Médico Espírita do Brasil. Sim, verdade, tem a AME, né? Isso, e muita coisa que o André Luiz dizia na época que os livros foram psicografados, que deram muita dor de cabeça para o Chico, hoje em dia, a Camille Flammarion também, exatamente, eu vou entrar no Camille Flammarion daqui a pouquinho. Muito do que estava sendo descrito lá nos livros de André Luiz, a Associação Médico Espírita hoje está esmiuçando e mostrando que, André Luiz, ele estava correto. E existem pontos, inclusive, gente, que a gente consegue até perceber um elemento difuso. O que é um elemento difuso? Um elemento que não vai estabelecer concordância entre aspectos das obras de André Luiz e de Kardec. Lembrando que o trabalho mediúnico que nós temos hoje de Chico, de Divaldo, nós respeitamos absurdamente esses médiuns, são muito carinhosos para a nossa intimidade. Mas não foi feito um filtro sistematizado, um filtro sério em relação ao conteúdo doutrinário e o conteúdo de psicografias que a gente tem hoje. Isso precisa ser analisado ainda para a gente ver o que tem lá para a gente ver que pode ser complementado ao que nós temos hoje. E o União Espírita Antifascista, eles trouxeram para a gente um elemento muito bacana também, que foi uma das bases para o desenvolvimento científico tal qual nós temos hoje. Camille Flammarion, astrônomo. Não é por acaso que o folder da nossa live de hoje tem as estrelas como pano de fundo, porque uma das bases do desenvolvimento científico está nas estrelas. E isso é muito bonito e nós devemos muito aos astrônomos, a Camille Flammarion, por nos abrir os horizontes, ver que a gente é muito maior do que um continente, do que um planetinha. Nós somos muito maiores que o que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos. E também existem coisas muito menores do que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos. Os átomos. Vamos lembrar disso. Física. Verdade, André. Eu lembro, assim, de uma parte do Evangelho que os espíritos, né, dizem que o nosso saber é muito limitado ao mundo que a gente habita, né? Então, então, isso é um choque, assim, que a gente tem de consciência, de saber o quanto o nosso saber é pequeno, né? Limitado. E o quanto a gente insiste nessas crenças que nos limitam, que nos tolhem, né? Que nos impede de ir em frente, de buscar mais, de estudar, de pesquisar, né? De ir em frente. A gente tem um costume no planeta, e que o movimento espírita, infelizmente, às vezes acolhe isso, que é aquele paradigma do Castelo Rá-Tim-Bum. Porque sim, não é resposta. Ah, verdade. É assim e pronto, não é uma teoria. Então, galera, vamos abrir o livro, vamos destinar aquele tempinho. Vocês que estão no ensino médio, vocês que estão na faculdade, vocês que estão no mestrado, doutorado, no PhD, tem muita vinculação que a gente pode pegar dentro da doutrina espírita, de outras obras que a gente tenha de uma lavra que contém a essência da espiritualidade e colocar dentro das nossas faculdades. Eu esqueci o nome do autor agora, mas se chama Ciência Pedagogia e Espiritualidade, se não me engano o livro. Ele fala que às vezes o nosso sistema educacional está sem espiritualidade, está sem alma, e que nós precisamos levar isso para ele
com metodologia científica, como a Gabriela colocou aqui pra gente antes. Não com achismo, achar por ouvir dizer, entrar lá e começar a pregar. Não é isso. Achar não existe, né? Achismo não existe. Tem que provar. Tem que experimentar. E tem que dar o direito à dúvida. Você pega um texto espírita, se pergunte, será que isso é verdade? Né? E busca outras fontes. Exato. Vamos lá, vamos para a próxima. Essa é a pergunta mais quente da live, que eu acho, né? Porque a gente vive um momento da pandemia mundial, a gente vê muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e uma coisa que particularmente me entristece muito como profissional da saúde, né? É a negação da ciência. Negar os fatos, negar quem está lá se dedicando a vida todinha para estudar, que entende de microbiologia, entende de virologia, entende de patologia, não sendo ouvido por causa dos achismos, né? E por gente que não entende, que não faz ciência e não sabe como se faz ciência, né? Aí, só uma questão, estão perguntando, desculpa te interromper, Ana, mas não sei quem falou que cursa filosofia e quer ajuda com uma bibliografia espírita. Principalmente o Livro dos Espíritos, tá, galera? Mas tem uma outra obra muito boa de um outro irmão muito caro pra gente, que é o professor Herculano Pires, que ele vai falar sobre os filósofos, tem disponível na internet. Você vai encontrar, depois eu vou colocar também nos meus stories, eu esqueci o nome aqui agora. Eu tenho um livro aqui em casa, mas eu não me lembro o nome do livro. Ele vai falar sobre os filósofos a partir de uma análise do professor Herculano Pires. A Gabi, ela faz uma questão muito bacana. O próprio Livro dos Espíritos é um questionamento puro. Kardec fez mais de 1000 perguntas. E às vezes ele fazia a pergunta da pergunta da pergunta. Ele esgotava o tema, né? E ainda tinha coisas que os espíritos diziam. Vocês não têm condições de compreender no momento. Volte mais tarde, né, André? Isso mesmo. Então, André, o que é essa negação da ciência que a gente vive, mano? A gente vive a era tecnológica, a era da informação, e mesmo assim existem pessoas que negam essa ciência. Seja a ciência espiritual, seja a ciência material da Terra. O que é essa negação e quais seriam as consequências para nós, né, para a gente? Bom, para a gente fazer uma avaliação do que está sendo feito hoje com a ciência, primeiro a gente precisa analisar o que isso significa na história da humanidade. O que tem acontecido na história da humanidade em relação à negação da ciência e por que isso acontece. Deixa eu só mudar aqui de dados móveis, Ana, que vai acabar aqui meus dados móveis. Só um instantinho. Ah, não, tá certinho aqui, desculpa, foi... Deixa eu ver aqui se é esse meu. Só um minutinho, gente, desculpa, eu tá certo. Pronto. Historicamente, a gente tem o desenvolvimento científico. Só que, o que nós temos feito do desenvolvimento científico? Quando o desenvolvimento científico não quer dizer necessariamente virtude. Só que ele não deixa de ser desenvolvimento científico por causa disso. Mas quando o desenvolvimento científico se mergulha em expressões, às vezes, menos nobres, o fanatismo, ele se utiliza desse subterfúgio, dessa situação está acontecendo em torno do vício envolvendo o conhecimento científico para produzir uma onda, vamos dizer assim, de negação da ciência. Ele encontra um termo, ele encontra uma motivação para conseguir fazer isso. E aí nós temos que fazer um trabalho muito sincero de avaliação do conhecimento científico que a gente tem elaborado até hoje. Como é que o nosso conhecimento científico ele tem contribuído para a nossa realidade? E mais, como é que nós temos divulgado os benefícios do conhecimento científico que nós produzimos e que nós disponibilizamos aos nossos irmãos? Como é que isso está sendo divulgado? Então, para não criar descrença em relação... Perceba que ideia bonita, né? A gente tem que acreditar também na ciência. Quando a ciência é exercitada sem virtude, ela cria arma. E nesse caso não é tão diferente. Quando a gente tem a ciência e desvincula ela da virtuosidade, ela também vira arma. E nesse caso está virando uma arma de elementos filosóficos, éticos, hermenêuticos, com que o fanatismo religioso tem se utilizado para conseguir desclassificar os nossos cientistas de hoje.
graças a Deus, isso é algo passageiro, mas para nos inspirar a valorizar e aplicar o que a gente desenvolve de conhecimento científico do ponto de vista da saúde. Eu acho que para a gente fazer uma vinculação do desenvolvimento científico com a atualidade, a gente tem que vincular muito com a área da Gabi, que está aí, que é a saúde pública, que é a área da Ana também, né, fisioterapeuta. A gente tem que vincular muito a área da saúde pública, porque quando a gente fala em saúde pública e privada, né, quando a gente fala em saúde, a gente não consegue se desviar do que faz bem para a gente. Desviar do que faz bem para a gente é uma incoerência muito grande. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nessa perspectiva, vincular o que a gente tem de conhecimento hoje à nossa saúde. Porque eu acho que dessa maneira, essa consequência ética, que é a negação da ciência, isso vai ser trabalhado de uma maneira mais saudável futuramente. É verdade. Consegui me explicar direito? Sim. A negação dos próprios fatos faz com que a gente ande no escuro, né? Como a Juliana falou. A obscurantismo puro, a pura cegueira, né? Isso. Faz com que a gente se perca. A negação da ciência na atualidade já está envolvida profundamente em um debate ético que a gente tem que elaborar na sociedade, nos mais diversos grupos sociais que a gente tem na sociedade. É urgente que a gente faça isso. Eu lembro de um pensamento que diz assim, quando você não lê, quando você não estuda, você acredita em qualquer coisa. Inclusive na mentira, né? Uhum, exatamente. A grande missão é fazer o conhecimento virar sabedoria, né? Exportar para todos que precisam desse conhecimento, justamente. Conhecimento, já se diz, é para ser compartilhado, não dá para gente ficar só para gente, né? Por isso Perfeito. Que hoje, quando eu postei sobre uma das coisas que a gente não ajuda no espiritismo, né? Que a gente ainda não aprende, é justamente de tornar o espiritismo elitista. Os conhecimentos espíritas, a gente não tornar acessível para todos. É diferente você estar numa palestra, você estar num estudo onde só tem espíritas que já estamos acostumados a manipular aquelas informações, até com a linguagem rebuscada. Mas quando você vai chegar para uma pessoa que está iniciando o espiritismo, é importante que você torne a linguagem, o saber acessível para aquela pessoa, né? Para justamente ele não ficar corpo presente, como é na maioria das religiões. Eu acredito porque me disseram que é assim. Eu acredito porque eu acho. O espiritismo, ele acaba com os achismos, né? É fato. É meu filho que entrou aqui, aí eu tô tentando entender o que ele tá querendo falar. Então, bora lá. André, mas aí a gente fica naquela divisão, né, entre a ciência e religião, e a gente viu que a doutrina espírita, para quem não sabe, ela é como se fosse uma pirâmide, né? Ela tem tríplice aspecto. O que é isso? Ela tem 3 aspectos. Ela tem um aspecto religioso, tem um aspecto filosófico e tem o aspecto científico. Por isso que a gente diz que espiritismo é ciência, é filosofia e também é religião. Como é que nós somos espíritas, né? Como é que a gente pode aceitar a ciência de tal forma que a gente não negue a espiritualidade? Então, assim, é questão de como é que é a busca desse equilíbrio? Porque muitos cientistas, né, quando vivem só a ciência, acabam sendo materialistas, até desacreditam em Deus. E as pessoas, quando são muito religiosas, que beiram o fanatismo, elas negam a ciência, né, negam os fatos. Então, se nós somos espíritos e nós temos esse aspecto, né, no nosso estudo, como é que a gente pode equilibrar a coisa para que tenha equilíbrio? A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, das nossas características espirituais. Nós somos seres ainda que estão em desenvolvimento espiritual, carregamos todos vícios e virtudes. Então, isso tem que ser levado em consideração para a gente pensar o tríplice aspecto inicialmente. Por quê? Porque há que se fazer uma vinculação entre o tríplice aspecto e o nosso movimento íntimo de autoconhecimento. Por quê? Eu vou estar vinculando o tríplice aspecto a eu, personalidade de André, ou a mim, espírito imortal? A qual que eu vou vincular isso? Então, isso vai depender das nossas noções existenciais. Como a noção de ser um espírito imortal, ela está estruturada dentro da nossa consciência.
É a partir disso que a gente vai conseguir estabelecer uma relação diferenciada, tanto com ciência, tanto com filosofia, tanto com religião. Acho que é por aí que a gente tem que estar se beirando. Nos visualizar enquanto espíritos imortais no tríplice aspecto. Visualizar nessa questão da metamorfose, né? Da busca do saber. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe de nada, né, André? E mais coisas a gente tem certeza que tem para vir aí. E lá no Livro dos Espíritos eles falam que é preciso o equilíbrio, né? Que eles comparam como as duas asas, né? Do anjo. Uhum. Tem que a asa do saber tem que bater ao mesmo tempo da asa do amor. Se um for maior do que a outra, vai levar a extremismo, que não é saudável. A Silvana falou assim, ó, a desvalorização da ciência também pode estar usada para manipular as pessoas. No caso da pandemia, por exemplo, não necessariamente que não se acredite. Então, ela quis perguntar se essa negação também é usada para manipular as pessoas, como, por exemplo, a pandemia. A pandemia é uma questão de saúde, é uma questão sanitária. Mas as pessoas estão usando, né, a pandemia para discursos políticos, de extremismo, né? E usa essas pessoas que não buscam conhecimento, né? Não são acostumadas a ler e estudar para fazer isso. No concreto, o que está sendo feito é o que o Tedros Adhanom, o representante da OMS, disse. Estão politizando o vírus. É isso que está sendo feito, isso que está sendo elaborado. Para fins menos nobres. E é isso que a gente tem que estar avaliando. Olha, a Gabi, ela colaborou mais uma vez aqui. Adquirir conhecimento é sair da zona de conforto. É a ideia de uma falsa comodidade, mas para evoluir precisamos nos movimentar, principalmente nos conhecendo. Justamente, a proposta do Espiritismo é essa, mano, sai do sofá. Vai à luta, mano, não vai cair nada do céu. Bora lá, André. O autoconhecimento é um movimento muito transformador. E principalmente quando a gente vincula ciência e religião ou espiritualidade. E dá um trabalho danado, né, André? Também é difícil. Ninguém diz quanto é difícil, né? André, cita aí algumas obras para o pessoal conhecer um pouco mais sobre essa área científica do espiritismo. O que é que tu indica aí para a galera? Primeiro, principalmente, o Livro dos Médiuns, em se tratando do espiritismo, né? E, em seguida, o livro A Gênese. Eu acho que são duas obras em que o ponto de vista científico vai estar muito bem evidenciado. E assim, para quem tiver, né, entusiasmo de conhecer ciência, debate científico, Revista Espírita. Dentro das obras básicas de Kardec, é isso que eu sugeriria para o pessoal. Agora, nós temos excelentes pesquisadores na atualidade que também nos dão muitas opções de conhecimento científico. A gente tem a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, né? Dora Encontre é uma grande expoente, né, das ideias da filosofia espírita, foi um aprendiz de Herculano Pires. E também a gente tem a Associação Médico Espírita do Brasil, que eles têm um conteúdo muito, mas muito profundo sobre ciência e espiritualidade. Então... muito bom. Pode falar, André, eu te cortei, né? Desculpa. Não, é isso. O que acontece é o seguinte, Ana. Lá em 1869, na Revista Espírita, Kardec vai dizer para a gente que dos milhões de espíritas que existiam na época até então, a maioria desses espíritas, eles tinham um conhecimento mais profundo da ciência. Portanto, eles tinham acesso à informação. O que acontece? O espiritismo está se popularizando cada vez mais no mundo. Então, a linguagem das obras básicas, ela está começando a ficar um pouquinho difícil de acessar elas. E aí, historicamente, os oradores da doutrina espírita não facilitam a nossa vida também. Então, gente, se você quiser conhecer, procura grupos de estudos, procura referência, experimenta. Faz que nem Kardec fez com os espíritos. Façam experimentações nos grupos de estudos. Vejam qual grupo de estudos vocês podem dialogar, tá deixando dúvidas, vendo se é um grupo de estudos sérios, para vocês estarem se enturmando com essas obras básicas. Porque estudar individualmente essa obra básica, de fato, é desafiador, principalmente as obras científicas, que a gente está falando
Na época de Kardec, houve vários paradigmas científicos, dentro da sociologia, dentro da física, dentro da matemática. Vamos lembrar, Kardec viu uma situação super inusitada, porque ao mesmo tempo que ele foi achincalhado, né? Opa, tudo bem? Foi um lápis. Ao mesmo tempo que ele foi boicotado pela ciência, ele também foi boicotado pela religião da época. Vou ter que trocar aqui, eu acho que a minha internet vai acabar. Só um minuto. A Juliana deu uma dica. Fundamentação da ciência espírita, Carlos... Não soube dizer o nome do trem. Foi muito bom saber que existe uma associação médica. Sim, existe, gente. A AME, Associação Médica Espírita. E ela faz esse link muito importante da ciência com a religião, tá? Eu estava só esclarecendo para eles, André, sobre a AME, né? Porque eles fazem esse link muito bom da ciência com o espiritismo, né? Oi, como é que é? Desculpa, eu dei uma caidinha aqui, agora eu voltei. Eu estava falando para eles da AME, que a AME ela faz esse link, né, da ciência com o espiritismo. Isso. Espiritualidade de uma maneira geral, porque ela vai pegar todo o conteúdo religioso que se tem, que estabelece coerência científica vinculado a uma questão de saúde da pessoa humana. Então eles vão atrelar isso tudo. Muito bom. Tem algo que eu queria falar para você que eu esqueci, mas enfim, faz parte da vida, né? Que é nessa questão de a gente experimentar. Eu sinto falta disso, sabe? Da gente estudar, da gente conhecer, buscar conhecimento. A gente geralmente fica esperando muito dos médios, né? A gente não se vê assim como criador de conteúdo, né? E essa questão de tornar mais acessível a doutrina espírita é uma dificuldade nessas horas, né? Eu acho que o André tá com problema na internet dele e só falta uma perguntinha pra gente encerrar a live de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Tudo bem, André? Deu uma bugadazinha aí, reencarnou? Deu. Acho que sim. Beleza. Bora para nossa última parte, então? Tranquilo, vamos lá. Muito bem, André. Eu queria que tu compartilhasse um relato pessoal de como a ciência foi importante para ti, alguma mensagem, algum pensamento que te marcou. Primeiro, a ciência espírita. Porque a ciência espírita foi que me ensinou a fazer o seguinte: André, não haja por ouvir dizer. Busca conhecimento, busca conteúdo e dialoga a partir disso. Há alguns anos atrás, houve diversas polêmicas dentro do movimento espírita. E eu costumo me posicionar nessas polêmicas. Então, às vezes a gente é pego por intolerâncias dentro do próprio movimento espírita, que fala que dialoga tanto e não dialoga, né? Então, é isso que eu tenho. A principal sugestão seria essa. Leia, estude, tente o máximo possível não falar por ouvir dizer. Quando você ouvir aquilo, primeiro verifica o conteúdo, verifica o conhecimento das obras doutrinárias, da ciência como um todo, né? Que vamos lembrar aqui que quando a gente fala de materialismo, a Gênese vai falar pra gente que o espiritismo ele vai beber das essências materialistas para se desenvolver enquanto ciência. Agora, ele não vai ficar numa concepção materialista de corpo físico exclusivamente, de uma concepção materialista de matéria e pronto, acabou. Ele amplia o leque, mas a essência do estudo do materialismo continua sendo uma proposta espírita, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fica escutando em palestra pelo YouTube. A gente tem que ocupar maciçamente as bibliotecas das nossas casas espíritas. E dar um tempinho para o YouTube ficar mais sóbrio às vezes. Né? O YouTube às vezes precisa um pouco mais de sobriedade. Às vezes eu penso. Mas teve alguns outros fatos marcantes envolvendo ciência que foram importantes para mim. Eu acho que o primeiro contato mais ostensivo que eu tive com a ciência espírita, Ana, foi durante uma palestra, não sei se vocês vão conhecer, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, estudioso da glândula pineal. Tem uma palestra dele na internet famosíssima que ele vai falar sobre a glândula pineal. Importantíssima, é como se fosse o raio receptor
das questões mediúnicas e das questões, enfim, questões mediúnicas como um todo. E essa glândula pineal ela é um cristal que fica na nossa mente. Minúsculo, cristal minúsculo, minúsculo. Impossível para o equipamento que a gente tem hoje verificar as características profundas desse cristal. Aí diz o Dr. Sérgio que ele um dia acordou, foi para o laboratório e viu esse cristal rachado. Do nada o cristal apareceu rachado. E aí ele deu para analisar o cristal por dentro. Então, são experiências como essa que nos chamam a atenção, né? E eu tenho estudado muito, por exemplo, sobre perispírito, né? Enquanto uma característica importantíssima da nossa construção espiritual que vai caracterizar a individualização do espírito, a aproximação do átomo com as questões do perispírito, algo que tem me chamado muita atenção também. Quando a gente vai aprofundando os mecanismos de autoconhecimento que a gente falou aqui hoje, a gente vai querendo entrar com mais profundidade nas questões científicas. E quanto mais a gente se desenvolve, às vezes a gente se adentra nas questões científicas, mais a gente fica contagiado por esse mundo maravilhoso. Mas eu falei aqui para vocês de aspectos envolvendo muito as ciências médicas e ciências mais ligadas à física e à matemática. Em relação às ciências humanas, que o pessoal da filosofia está aí comigo hoje, elaborem paradigmas espirituais dentro da ciência, que a ciência, sim, está ficando excessivamente materialista. Então, vamos buscar conteúdo dentro das filosofias espirituais, que a gente possa fazer uma avaliação sobre elas e ver como é que a gente pode estar anexando as ideias espirituais, da espiritualidade como um todo, dentro das nossas perspectivas filosóficas. Porque há uma ideia ética profunda envolvendo filosofia. E se a gente pegar as implicações espirituais disso, vai ser muito rico para a gente, para o nosso mundo. Então é indispensável que a galera das ciências humanas faça um link o mais profundo possível entre a espiritualidade e as ciências sociais. A Gabi falou assim, recomendo as palestras do Dr. Paulo César Frutuoso, o médico oncologista, seus livros são muito bons. A União Espírita Antifascista falou, sou estudante de engenharia mecatrônica e uma das minhas pesquisas é fazer um exoesqueleto com menos partes materiais possível. Mano, boa sorte, eu espero que você consiga, né, que você traga esse conhecimento aí para compartilhar. Trabalhar com magnetismo e os nervos de alguma forma que não seja necessário tanto equipamento, que os bons espíritos ali lhe intuam para você conseguir desenvolver o seu trabalho. Tá vendo quanta coisa bacana que tá eclodindo? E tanta coisa que a gente ainda nem sabe que existe, né, André? Que vai ser agora. Por isso que eu tô falando, a gente precisa botar esse conhecimento científico tão espiritualizado para o mundo ver. Galera, me escuta o que eu tô falando. Eu sou uma pessoa muito vinculada à arte. Eu sei que é difícil a gente trabalhar nessa área, mas a gente precisa ter propósito. A gente precisa se vincular muito ao propósito para a gente conseguir emanar essa essência de espiritualidade que a gente tá contagiando o nosso coração e a nossa alma para o mundo à nossa volta. Então, muito propósito nesses tempos que a gente está inventando. O que é propósito? Você sentir espiritualmente a necessidade de fazer o que você está fazendo. Se vincula a isso, que mesmo com as dificuldades absurdas que a gente está tendo hoje dentro da ciência, é o que eu digo, eu sou das ciências humanas, a gente vai conseguir passar por essa situação. Você está dentro de ciências sociais, ciências da saúde, enfim, qual é a sua área? Se finca nos seus propósitos, que com isso você vai conseguir frutos. A Cleuté falou, obrigada pelo esclarecimento no que diz respeito a não ignorar os conhecimentos materialistas, mas sim absorvê-los e pô-los juntos aos paradigmas espíritas. Perfeito. Muito bem. Então, gente, falta pouco para encerrar a nossa live. Eu queria agradecer ao André pela presença dele. Eu acho que foi uma live muito boa, muito instrutiva. Quando a gente fala geralmente em ciência, o pessoal geralmente torce a cara, né? Porque é um assunto que requer um pouco mais, né, da nossa compreensão, da nossa atenção. Mas eu espero que o objetivo tenha sido atingido. Eu acho que foi, pelo bate-papo ter fluído muito bom. Vocês colaboraram bastante. Agora eu vou deixar o André à vontade para se despedir, para fazer as considerações aí que ele tem que fazer. Vai lá, André.
Eu quero enfatizar para todo mundo que está nos ouvindo, se você está no ensino médio, se você está na faculdade, se você não tem uma vinculação com conhecimento dentro da universidade, dentro de uma universidade pública ou privada, dentro de uma escola pública ou privada, que você possa, né, se adentrar a esse conteúdo aos poucos também, homeopaticamente, e que a gente vá se vinculando a esse conteúdo. Porque a gente precisa, galera, divulgar o que a gente está fazendo de desenvolvimento científico, vinculado à espiritualidade. Hoje, mais do que nunca, a espiritualidade conta com a gente em todas as áreas do saber, mas também em tudo que quer dizer religiosidade e espiritualidade. A gente ser exemplo daquilo que a gente acredita. Não é ser uma pessoa perfeita, cuidado. É agirmos dentro de características éticas, morais, dentro da virtude, para a gente conseguir, além da virtude, além da ética, além da moral, para a gente conseguir falar assim, eu errei, caramba, eu errei, eu assumo que eu errei. O ato de falar que se erra, tanto na ciência, tanto na religiosidade, é um ato transformador e revolucionário. Que a gente possa construir também as nossas bases dentro dessas duas áreas, muito baseados na humildade, que historicamente a humildade falta muito para um grupo amplo de pessoas, tanto cientistas quanto religiosos, e que a gente possa fundamentalmente dialogar sobre isso, ciência, espiritualidade, sem conversa. Se quiser botar futebol, bota futebol também, enfim, né? Ciência, religião, futebol não se discute, mas vamos dialogar, vamos trabalhar os paradigmas, não vamos ter medo de escutar coisas que às vezes possam ser desagradáveis, mas que a gente se aproxime desses irmãos com o conteúdo que a gente tem estudado, tem visto, e vamos trabalhar assim, porque nesse momento de transição planetária, a gente vai ser muito requisitado dentro das áreas do saber e principalmente dentro da área da religiosidade, da espiritualidade, sermos exemplos daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está se expressando. Então vamos viver com muita virtuosidade, tanto dentro da religião quanto dentro da ciência, que esse é o caminho que a gente precisa caminhar para chegar onde a gente quer chegar, mas principalmente para construir o reino de Deus dentro da gente, essa ética espiritual dentro da gente. Então, gratidão a Ana, gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Espero que eu tenha atendido aqui a demanda que foi pedida na live e a vocês todos que me assistiram também. E o que falta, sabe, André? O que eu sinto falta é do diálogo. Sabe? Fazer como o Kardec fazia. Vamos se reunir, vamos estudar, vamos conversar sobre isso. Cada um mostra o seu ponto de vista, né? Tenta chegar a um consenso comum que seja bom para todos. O que falta é isso. As pessoas têm medo de colocarem suas opiniões, têm medo de serem agredidas, violentadas, né? E serem mal compreendidas. Então, que a gente possa exercer a tolerância uns com os outros, a paciência e saber que todo mundo tem algo para colaborar, né? Tem algo para adicionar. Falta só 2 minutos. Eu vou encerrando a live. Estou muito feliz por ter tido o André aqui. Eu sei que essa não vai ser não vai ser a primeira e nem a última. Vamos compartilhar aí conhecimento. Um beijo, gente. Um abraço, André. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A gratidão é minha. Quarta-feira a gente tem uma live com a Prick Espírita para falar sobre racismo. Então, eu vou ver. Você tem que ver. Então, desde já estão todos convidados. Eu desejo que vocês tenham uma ótima noite. Eu espero que a gente tenha ativado aí o modo pesquisador, cientista de vocês, de se aterem aos fatos, buscar informações, fontes confiáveis. E vamos que vamos, porque o conhecimento não para. Um beijo, André. Assim um abraço. Fiquem para ti em paz. também, querida. Tchau, gente. Tchau, André. Tchau, tchau.